Olá, tudo bom, alunos do quinto ano? Bom, pessoal, na nossa última aula, certo? Foi uma aula interativa, né? Eu passei para vocês o início, né, do conceito de uma fração maior do que o inteiro. Então, eu vou fazer uma breve revisão para quem não pôde estar presente na aula interativa, tá? Então, gente, um número ele vai ser maior do que o inteiro quando nós pegarmos dois inteiros. Reparem nessas duas figuras aqui, ó, tá? São figuras idênticas, estão vendo? Só que aqui foi necessário mais de uma figura para fazer a representação do total que era necessário, né? Que era necessário colorir. Então aqui foi pego um inteiro, dividido em duas partes e foram coloridas as duas partes. Aqui também foi pego um inteiro, dividido em duas partes, mas foi colorida apenas uma parte, tá? A regra para montar esse tipo de fração continua sendo a mesma. Denominador é a quantidade de partes que um inteiro foi dividido. Então, vocês vão olhar apenas uma das figuras, não precisa analisar as duas para fazer o denominador. Para fazer o denominador, vocês vão olhar apenas uma dessas figuras e ver quantas partes elas foram, em quantas partes ela foi dividida. Nesse caso, um inteiro aqui, ele foi dividido em duas partes. Então, o denominador da fração, né? O denominador da fração será 2. E o numerador será a quantidade de partes que foram coloridas. Nesse caso, 1, 2, 3. Então, o denominador aqui é 3. Então, toda vez que eu tiver uma fração, tá? Que seja maior do que um inteiro, o numerador será sempre maior do que o denominador. Então, toda vez que o numerador for maior que o denominador, significa que essa fração ela é maior do que um inteiro. Tudo bem? Então, vamos seguir com a matéria. Aí, pessoal, eu já fiz também, com quem estava na aula interativa, eu já realizei a correção dos exercícios que eu vou passar com vocês agora. Então, aqui nós temos duas figuras, né? Uma figura inteira foi dividida em 3 partes. Então, olha, uma figura inteira foi dividida em 3 partes, certo? Então, o denominador da fração é 3, tá? Lembrando, o denominador da fração é sempre a quantidade de partes que a figura foi dividida. Como ela foi dividida em 3 partes, o denominador é 3. E o numerador? O numerador é a quantidade de partes que foram coloridas. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5 terços, né? 5 terços. E aqui na frente vocês vão escrever como se lê. 5 terços, tá? Corrijam o livro de vocês, quem não estava presente na última aula. Tudo bem? Agora aqui nesse próximo item eu tenho 2 círculos, tá? Então, um círculo representa um inteiro. Então, o denominador será a quantidade de partes que foi dividido este círculo aqui. Então, o círculo foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes, certo? Ou seja, o denominador da fração será 5. Tudo bem? Aí, o numerador é a quantidade, né, de partes que foram coloridas. Então, aqui eu tenho colorido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a fração que eu vou colocar, o numerador que eu vou colocar em cima é 9. Então, 9 quintos. Como se lê? 9 quintos. Preencham as respostas no livro de vocês. Está aqui. Tudo bem? Próxima representação. Aqui eu tenho duas figuras, são duas? Isso, duas figuras. Então, 2 losangos, né? Que essa figura aqui é um losango. O losango, ele foi dividido em 4 partes. Um losango. Então, o denominador, lembrando, a gente só analisa uma figura para colocar o denominador. Então, o denominador vale 4. E aí, o numerador, quantas partes foram coloridas desse número? Então, foram coloridas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou ter 7 quartos. Essa é a resposta. E como se lê? 7 quartos. Preencham as respostas aí no livro de vocês. Tudo bem? Próximo agora, eu tenho um hexágono, né? Hexágono é uma figura de 6 lados,
certo? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em quantas partes foi dividida apenas uma delas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o denominador é o número 6. Vamos lá, denominador, a parte de baixo da fração, 6. Quantas partes foram coloridas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu vou ter 8 sobre 6, que é igual a 8 sextos. Preencham aí no livro de vocês, certo? Depois, nós fizemos o exercício seguinte, que é o exercício número 2, certo? E aí vem a pergunta, as figuras a seguir estão divididas em partes iguais, tá? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Octógonos, figuras com 8 lados, certo? Que foram divididas em partes iguais. Então, cada octógono desse, né, figuras com 8 lados, foram divididas em 4 partes, certo? Daí vem a pergunta, em quantas partes iguais, essa é a alternativa A, né? Em quantas partes iguais cada inteiro foi dividido? Então, respondam aí no livro de vocês, certo? Resposta, 4 partes iguais. Aí vem a próxima pergunta. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom para ler a pergunta. Quantas partes foram coloridas de verde? Então, vocês contam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, foram coloridas de verde 15 partes. Respondam, essa é a resposta da alternativa B, certo? 15 partes. Ó, tá vendo? 15 partes, resposta da alternativa B. Aí, a alternativa C quer saber a fração que representa, né? Qual é a fração que representa as partes coloridas? Então, 15, porque 15 é a quantidade que foi colorida. Então, 15 quartos. 4, porque o inteiro foi dividido em 4 partes. E 15, porque foram coloridas 15 partes. Corrijam no livro de vocês os alunos que não estavam presentes na aula interativa. Quem estava na aula interativa já fez todas essas atividades, tá? Exercício 3. Para fazer um bolo, Luciano usou 2 xícaras e meias de farinha de trigo. Então, ó, 2 xícaras mais metade de uma xícara, tá? Aí fala para representar a fração com a quantidade de farinha de trigo. Gente, um inteiro aqui ele foi dividido em 2 partes, certo? Então, o denominador vai ser igual a 2, porque eu tinha um inteiro aqui e eu dividi em 2 partes. Tudo bem? Eu tenho que imaginar que aqui foi dividido em 2 e aqui foi dividido em 2. Então, se aqui foi dividido em 2, eu vou ter 1, 2. Aqui também foi dividido em 2, 3, 4, 5. Então, a fração que representa, né, essa quantidade é 5 meios. 5 sobre 2. Olha a resposta aqui, ó. 5 sobre 2. Ok? Depois, deixa eu diminuir o zoom para conseguir ver. Considere as frações a seguir. Então, agora exercício número 4. Gente, vai ter que falar quais dessas frações são maiores que um inteiro e as que são menores do que um inteiro ou igual a um inteiro. Então, lembrando aquele conceito, né? Quando o numerador, quando a parte de cima da fração for maior do que a parte de baixo da fração, significa que essa fração é maior do que inteiro. Então, aqui eu tenho 3 sobre 2. O 3 é maior do que o 2. Logo, esta fração é maior do que o inteiro. Próximo, 4 quintos. Então, 4 é menor do que 5. Então, o numerador é menor. Ou seja, esta fração é menor do que o inteiro, certo? Depois, 7 sobre 10, ó, 7 décimos. O 7 é menor do que o 10. Logo, esta fração é menor do que o inteiro. 4 sobre 1. 4 sobre 1 é igual a 4 dividido por 4, que é igual a 1. Então, 4 sobre 1 é exatamente um inteiro. Tudo bem? Então, aqui essa é a representação de um inteiro, ok? Depois, 9 sobre 5. Então, o 9 é maior do que o 5. Se o 9, que é o numerador, é maior que o denominador, essa fração representa um número
maior do que o inteiro, tá? E aqui, para finalizar, 11 centésimos. 11 é menor do que 100, logo essa fração é menor do que o inteiro, tudo bem? Aí, alternativa A, vamos responder, né? Uma parte menor do que o inteiro. Então, quais dessas frações é menor do que o inteiro? 4 quintos, 7 décimos e 11 centésimos. 11 centésimos. Corrijam aí no livro de vocês. Depois, a alternativa B quer saber qual delas representa o inteiro. Então, 4 sobre 4, né? 4 dividido por 4 é igual a 1 inteiro. Respondam aí no livro de vocês. E as maiores, aquelas que tem, tá vendo? O numerador, os dois numeradores são maiores que os denominadores. Então, 3 sobre 2 e 9 sobre 5, certo? Exercício número 5. Nós temos aqui essas plaquinhas, né? Você já conhece, essas plaquinhas são semelhantes às plaquinhas do material dourado. Aquelas que tem, as plaquinhas têm 100 cubinhos, né? Então, aqui eu tenho um inteiro que foi dividido em 100 partes, tá? Então, o denominador, a parte de baixo da fração, será 100. E o numerador, a parte de cima, então eu tenho 100 mais 100. Aqui eu tenho um total de 10 mais 10 mais 5, 25. Então, o numerador, a parte de cima da fração, é o número 225, tudo bem? Então, confiram aí no livro de vocês, certo? Então, pessoal, essa videoaula é uma videoaula para todos os alunos que perderam a nossa aula interativa que foi realizada ontem, tá? No caso, ontem que eu estou falando é na quinta-feira, tudo bem? Realizem a correção de vocês e qualquer dúvida pode me procurar no privado. Um grande beijo, tchau!